Tem sido um grande desafio para nós que somos cristãos sérios lidar com o relativismo do mundo moderno. O relativismo tem proporcionado a corrupção da doutrina, da prática, da tradição das igrejas. E por que isso acontece? Como isso acontece? E como nós que somos cristãos comprometidos com a palavra, com a tradição cristã, lidamos com isso? Essas e outras questões eu pretendo abordar nesse vídeo. A desconstrução da religião cristã como algo axiomático, algo que prescreve normas, prescreve princípios para a sociedade como um todo, e não na vida, apenas na vida privada, é algo que vem, pelo menos, desde o Iluminismo. Como já falei em alguns dos meus outros vídeos, o Iluminismo desconstruiu a religião como um fundamento válido para a sociedade. O Iluminismo veio dar uma ênfase muito forte na razão do homem. A razão do homem é a régua, é a medida capaz de compreender todas as coisas. Mas com o tempo, mesmo essa razão iluminista foi questionada. E nós hoje vivemos num tempo em que permeia uma filosofia existencialista, pelo menos no âmbito popular. Cada um se entende dono do seu destino, dono de si, capaz de criar propósito para si. E isso é algo que teve influências, inclusive, na teologia. Existe uma teologia que é muito forte, veio a se tornar muito forte no decorrer da história, em meados do século XIX e do século XX, com influências iluministas, que trouxe uma concepção nova sobre a religião cristã. O iluminismo, como eu disse, ele colocou a razão humana como capaz de julgar todas as coisas. E isso veio para a teologia de que forma? Alguns teólogos, como por exemplo Rudolf Bultmann, um dos maiores teólogos liberais, via que a Bíblia precisa ser avaliada a partir de lentes do iluminismo, lentes racionalistas. Então, na Bíblia, por exemplo, são narrados alguns milagres feitos por Jesus, feitos pelos profetas. E a partir da razão, esses milagres não devem ser considerados reais. Por quê? Porque um milagre não pode ser provado cientificamente. A nossa razão não é capaz de compreender um milagre, não é capaz de explicar como um milagre acontece. O que seria simplesmente a desconstrução do milagre. Porque o milagre é algo que escapa à nossa capacidade de compreensão. Como o iluminismo acreditava que a razão do homem é suficiente para julgar todas as coisas, esses teólogos descartaram todo o elemento sobrenatural dos evangelhos e da Bíblia e passaram a trabalhar apenas com aquilo que fosse racional. Nisso a gente já vê uma apostasia muito grande, porque o que é o cristianismo sem o seu elemento sobrenatural? Sem o seu elemento transcendental, sem Deus, sem o Cristo, o Verbo de Deus encarnado, que morreu e ressuscitou por nós. A teologia liberal abandona tudo isso. E, a partir da teologia liberal, houveram ramificações. Sobretudo uma que eu gostaria de salientar, que foi uma que teve um grande teólogo precursor, chamado Karl Barth. Karl Barth, ele foi um dos promotores da neo-ortodoxia. O que é isso? Karl Barth, vendo algum radicalismo da parte dos liberais, entendeu que a coisa não era bem daquele jeito. A Bíblia, ela é sim palavra de Deus, mas apenas em alguma medida. A Bíblia, usando o linguajar de alguns neo-ortodoxos, ela contém a palavra de Deus. A palavra de Deus está lá dentro. Mas você não pode pegar tudo e entender tudo como palavra de Deus. Então, nisso a gente já vê uma complicação também. Porque, ao mesmo tempo que Barth não elimina o sobrenatural, ele coloca o sobrenatural em alguns lugares e dá a você a capacidade de distinguir o que é conveniente na Bíblia, de se entender como revelação e o que não é. Então, nisso a gente vê uma mudança teológica drástica da parte daqueles que fazem o que a gente acredita, o método pelo qual a gente lê as Escrituras, entende as Escrituras.
Vale lembrar que a teologia é uma ciência que visa nos ajudar a compreender melhor a Bíblia, a compreender melhor as Escrituras e a revelação. E isso gerou, por um lado, uma corrupção no quê? Uma corrupção no nosso entendimento com a Bíblia como algo literal, algo que contém uma verdade. A ressurreição de Cristo é uma verdade, ela está fundamentada em evidências. É claro que está lá em Hebreus, capítulo 11, a importância da fé. Nós temos que ter fé. Nosso fundamento não pode ser a razão, não pode ser as evidências. Mas o cristianismo, ele teve a sua evidência no seu tempo. Cristo ressuscitou, foi visto por muitas pessoas, 500 pessoas. E os apóstolos testificaram a ressurreição de Cristo. Existe a evidência. E por isso o cristianismo se manteve por milênios. Uma mentira jamais se manteria por milênios. E os teólogos liberais e neortodoxos, o que eles fazem? Eles colocam que houve uma explicação para o fato do corpo de Jesus ter sumido, uma alucinação coletiva, ou alguém foi lá e roubou o corpo de Jesus e inventou essa mentira estratosférica, o que é algo extremamente fantasioso, porque uma mentira não se mantém por tanto tempo. Acontece que isso pegou, isso influenciou seminários teológicos, influenciou teólogos e fez uma bagunça das grandes na academia teológica. Por um lado, ocorreu isso. E aliado a isso, da mesma fonte que isso, porque isso veio de uma mudança cultural, a cultura ela influencia a igreja. A igreja ela não está alienada da cultura, por ela estar inserida num contexto social, ela se deixa influenciar pela cultura ao seu redor. O que aconteceu? Com a globalização, as igrejas são bombardeadas com muitas inovações tecnológicas, inovações na parte de marketing. E tudo isso vem sendo incorporado de uma forma acrítica por muitas igrejas. Muitas igrejas incorporam esses elementos do mundo moderno e com isso corrompem a sua tradição. Deixam de pregar um verdadeiro evangelho para pregar um evangelho atrativo. Querem falar a linguagem dos jovens, querem fazer algo que seja agradável aos jovens ou a determinado nicho, e com isso acabam abandonando o verdadeiro evangelho. Nós vemos igrejas hoje que pintam paredes, que fazem ambientes próprios para um emocionalismo exacerbado, colocam canções que difundem esse emocionalismo exacerbado. Isso nos leva ao quê? Isso nos leva a questionar muitas conversões que acontecem em igrejas. Porque nós sabemos que o Espírito Santo é que nos converte, que nos transforma, que nos faz viver em novidade de vida. E o que acontece nessas igrejas, por conta de todo o ambiente e de todo o local, todo aquele contexto em que há pessoas chorando, se emocionando, tudo isso induz falsas conversões. Então nós vivemos num período em que conversões são questionáveis. São questionáveis por todo esse ambiente em que existe, por um lado, uma teologia muito influenciada pela teologia liberal, e por outro, uma igreja incluída num contexto social moderno em que onde existem técnicas de marketing, de coaching, sendo bombardeadas a todo momento. Isso nos leva a termos de tomar uma posição. E que posição é essa? A posição é que nós estejamos alicerçados na palavra de Deus. Que nós tenhamos uma boa teologia, uma teologia que não descarta o sobrenatural, que não descarta a verdade da ressurreição, que não deixa de crer nas promessas que estão contidas na Bíblia. Nós temos que ter uma boa teologia, nós temos que estar fundamentados na palavra. Muitos não gostam de teologia. Muitos acham que teologia é chato. E o mundo moderno, com todos os seus contras, que eu abordei alguns aqui, tem um lado muito bom, porque hoje todos nós temos um acesso muito fácil ao conhecimento através da internet e das mídias sociais. Tem muita coisa ruim? Tem. Mas tem coisas boas. Nós devemos nos enriquecer com aquilo que é bom, nos munir daquilo que é bom, para nós nos prevenirmos de toda essa influência nociva do contexto à nossa volta. E segundo, nós devemos zelar pelas tradições das nossas igrejas. A tradição é algo que deve ser prezado por nós. Por quê? Porque diferente de uma inovação, diferente de algo novo,
Tradição é algo que perdura por séculos, algo que está alicerçado em séculos, pelos nossos avós, pelos nossos bisavós, pelos nossos tataravós. E isso tem uma validade, isso provou a sua eficácia. E toda tradição cristã tem coisas extraordinárias que servem para o nosso aprendizado. É claro que a igreja deve estar sempre dialogando com o seu contexto social, lidando com isso, como eu procuro sempre estar falando aqui no canal. Mas nós não podemos, de maneira alguma, desprezar a tradição por conta dessas inovações tecnológicas, essas inovações teológicas que são danosas, que pervertem, que corrompem o fundamento da boa teologia. Então, gente, vamos estar realmente atentos a toda essa questão. Porque nós vivemos num tempo de crise. E renunciar o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina, num tempo como esse, ou não se ater à importância de nós nos posicionarmos, ou seja, ficarmos em cima do muro, é apostasia. Nós não podemos ser apóstatas. Um forte abraço. Até a próxima.